Estamos aqui para a apresentação do seminário A Última Ceia, a obra literária e suas adaptações, do componente curricular Literatura e Outras Artes. Essa apresentação será realizada pelas discentes Andreia Cláudia, Fabiana Almeida, Lígia Kelly, Suelen Alves, a atividade avaliativa do bloco 2, regida pela professora Nayara Santana Pita, do Polo de Simões Filho. Iremos falar um pouco sobre a Bíblia como uma obra literária, um breve histórico. A Bíblia é um conjunto de muitos livros que foram sendo compilados ao longo de muitos séculos, até chegarem à forma canônica conhecida hoje. A organização da Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento é composto por 27 livros que apresentam a narrativa sobre Jesus Cristo e a pregação de seus ensinamentos durante sua vida e após a sua morte e ressurreição no século I. A Bíblia, ela nos traz alguns gêneros literários, nas escrituras, como o gênero apocalíptico, texto narrativo, profecia, parábolas, evangelho, saga, tragédia, poesias, entre outros. Há também no Novo Testamento uma divisão temática, cujos principais são relativos ao nascimento e infância de Jesus, paixão de Cristo, que culmina em sua crucificação e ressurreição. Agora passaria a palavra para a nossa colega Andréa, que dará continuidade. O texto narrativo que nós trouxemos para o seminário foi o Evangelho de João, em que ele diz: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, eu vos digo, um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam um para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez um sinal a este para que perguntasse de quem a quem seria aquele que ele falava. E, inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu dei o bocado molhado. E, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E, após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, fazes depressa. Nenhum dos que estavam à mesa sentados compreendeu o propósito que lhe dissera isto. Evangelho de João, capítulo de 21 a 28. Jesus se reunia com os apóstolos para celebrar a Páscoa e revelou que seria traído e logo após seria morto. Aquela revelação causa uma surpresa e indignação em todos à mesa, e uma desordem se instala naquele momento, pois ninguém acreditou que um deles seria capaz de trair o Filho de Deus. A gente conhece o traidor, seria Judas, o que no momento guardava o dinheiro que sustentava a obra, e ele, por mais dinheiro, traiu a Jesus. A adaptação trazida por nós foi um quadro, a Santa Ceia, pintado por Leonardo da Vinci. Esse quadro, pode passar, Lígia. Esse quadro, ele consegue expressar artisticamente todo o momento narrado pelo Evangelho. Da Vinci também, ele chega a trazer a perfeição do momento, a confusão, a indignação. Ele com maestria, ele consegue personificar, no rosto, nos gestos das pessoas, aquele momento de surpresa. Ele também foi o primeiro artista a colocar Judas entre os apóstolos, porque os outros pintores sempre colocavam ele afastado ou ele de costas, mas Da Vinci, ele conseguiu, ele trouxe Judas junto aos apóstolos, até pela questão de dizer que a traição ela pode sim acontecer perto de nós, com a pessoa que convive com nós, que convive com a gente. Então, ele trouxe
nesse momento, nessa arte, toda a narrativa bíblica, né? Toda a narrativa bíblica ele conseguiu expressar nesse quadro artístico, nessa obra literária. Pode passar isso. Suelen agora vai nos trazer um pouco sobre dessa obra em si, de como ela foi construída e de como ela foi pensada e imaginada. Bom, algumas curiosidades da obra de Da Vinci, né? A Última Ceia é uma obra considerada mais analisada, né? É um símbolo do Renascimento. A obra ela foi encomendada em 1495 por Ludovico Sforza, que foi um duque de Milão. Ele estava dentro de um plano de reforma de várias igrejas, né, de Milão, e a obra ela foi feita na parede de um refeitório do mosteiro, Santa Maria delle Grazie. É um mural que mede em torno de 4 metros e 60 centímetros de altura por 8 metros e 80 centímetros de largura. Eu mesma não imaginava, né, que fosse uma obra tão grande. Para mim, eu tinha ideia que o quadro havia sido pintado num quadro normal de parede, né, que a gente encontra em várias casas. Primeiramente, Leonardo ele fez um estudo com o nome de cada um dos apóstolos, né? Vocês podem verificar a imagem à direita, contendo o nome de cada um dos apóstolos, né? Ele fez um esboçozinho, e com o objetivo de retratar a tristeza, né? A consternação de Jesus, de que um dos apóstolos, né, cometeria uma traição. A pintura da parede ela levou em torno de 3 anos, e antes disso ele fez um esboço, que dá do lado esquerdo, a carvão, vocês podem ver na imagem. O refeitório ele passou por momentos de inundações, a igreja ela se tornou uma prisão por um bom tempo, né? E ela também, a igreja, o mosteiro, ele foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial, porém a parede ela não foi danificada, né? Nos anos 70, a obra ela ficou bem danificada devido à quantidade de umidade, e mesmo ela tendo passado por vários processos de restauração. E somente em 1978 a obra passou, de fato, por um projeto de restauração, né? Foram feitas várias adaptações para reduzir a umidade daquela parede, e a restauração ela foi concluída após 21 anos, e que é o resultado, né, da imagem da obra que vemos hoje em dia, que é essa imagem que está no meio, que tem vários turistas olhando para ela. A Última Ceia ela passou por diversas cópias, né, por alunos e assistentes de Da Vinci, e inclusive foram utilizadas como modelo nesse processo de restauração. Lígia, pode passar? Pode passar o slide, Lígia? Certo. E a adaptação da obra de Leonardo da Vinci, que retrata essa passagem da Bíblia, né, um livro mundialmente conhecido, né, que a gente conhece, a gente pode ressaltar uma poesia do Eliseu Petrelli, de Vitor, sobre a Última Ceia. Você pode passar, Lígia? Aí eu vou fazer a leitura rapidinho da poesia. Desejei ardentemente aqui estar convosco agora, porque eu sei que brevemente vai chegar a minha hora. Esta é a ceia derradeira que convoquei e vou fazer. Tem um errinho. Eu vou fazer, e ao Jardim das Oliveiras eu irei me recolher. Um de vós vai me trair, me vender por vil dinheiro, e assim que eu sair, eu serei um prisioneiro. Com um beijo humilhante, um de vós vai me entregar, e antes que o galo cante, outro irá me renegar. No calvário, entre ladrões, numa cruz vão me pregar.
e entre raios e trovões, ao meu Pai vou me entregar. Mas 3 dias irão raiar, e eu vos digo que, em verdade, eu irei ressuscitar para salvar a humanidade. Tomai e comei, pois este é o meu corpo. Tomai e bebei, pois este é o meu sangue, que é dado por vós. Então, a gente pode destacar, né, alguns trechos algumas frases dessa poesia, que são idênticas à passagem bíblica, né? E, na minha compreensão, está dentro da paráfrase, pois ela mantém os aspectos originais do texto, né, e traz alguns elementos significativos. Então, faz relação do que é realmente original. Conforme foi explicado na última aula, né, da professora, é possível que a obra dá continuidade ou repetição de uma sentença. No caso de Da Vinci, a passagem bíblica, né? A poesia, ela reafirma em termos de palavras diferentes, o mesmo sentido da obra escrita. A poesia em si, ela é uma adaptação, né, da passagem bíblica, e também está correlacionada com a obra de Da Vinci. Ela é uma interpretação do que reflete no quadro A Última Ceia. A poesia, ela teria também a estilização em relação à Bíblia, pois ela diferencia alguns trechos do texto original, mas, né, sem fugir do significado trazido na passagem bíblica. Segundo o estudioso, que a gente, inclusive, verificou no texto, né, disponibilizado pela professora, o estudioso, no processo de adaptação, Brian McFarlane, 1996, a narrativa ela deve estar em primeiro lugar sobre qualquer estudo dentro do processo de adaptação. Aí a gente retoma, né, como exemplo, já citado, os estudos que Da Vinci fez para chegar até a obra, que é rica em detalhes, né, visuais, e do texto da Bíblia. Aí agora eu vou dar a palavra à nossa colega, Fabiana, que vai dar continuidade sobre as releituras da obra de Leonardo da Vinci. A relação intermiótica da literatura com a produção artística. Pode passar, Lígia, por favor. Vamos falar um pouco sobre a releitura da obra de Da Vinci. Ele era um artista fenomenal. E a partir do momento que ele faz essa releitura da Santa Ceia, ele também cria outras releituras. Outras pessoas criam releituras a partir da obra que ele fez. Então, a gente vai falar aqui do lado direito, tem uma releitura que a gente vai fazer sobre a paródia. Está aqui bem pequenininha do lado direito da tela, e nessa obra a gente pode perceber a representação da centralização de Jesus, que ainda está dentro da obra dele, de Da Vinci. Então, ele não mudou muitos aspectos entre o que é original e o que é a releitura, ou vamos dizer, a paródia que foi feita em relação à Santa Ceia. Então, os significados dos discípulos na atualidade. Como é que podemos fazer essa análise? Então, Jesus, ele traz os discípulos como pessoas comuns. Ele escolheu pessoas comuns para fazer parte para serem parte de todo o processo da Santa Ceia. Então, nessa releitura, na paródia, se escolheu também pessoas comuns, então, homens comuns, trabalhadores, porque como Jesus escolheu pescadores, marceneiro, ele escolheu lavradores, então, dentro dessa paródia, foi escolhido também homens que se representavam com os homens que tem atualmente. Então, essa representação é uma representação que está dentro do que foi trazido pela Bíblia e o que a paródia quis nos mostrar. E aí tem a permanência de elementos comuns da imagem. Então, alguns elementos foram se mantidos, como o vinho, o pão, mas também tem elementos que são destaques da atualidade, que são a toalha, que é diferente, a toalha de mesa. A gente pode perceber que tem uma bacia,
tem os vinhos, as garrafas diferentes do que estava proposto na Santa Ceia original. E o que diferencia também da Santa Ceia, da original para a paródia que trouxemos, é a imagem de Maria Madalena, como integrante da Santa Ceia, porque se especula-se muito sobre a participação de Maria Madalena acompanhando os discípulos. E nessa paródia, ele traz a Maria Madalena como um elemento também de participação de discípulos. É algo que diferenciou muito do que Da Vinci trouxe. Também a gente pode pensar essa relação intersemiótica que traduz os meios a partir das linguagens diferentes. Então, os signos que foram trazidos pela obra de Da Vinci e pela paródia, e também tem outras paródias que podemos verificar, que é a paródia da Turma da Mônica, a da McDonald's, tem a do cinema, e tem uma obra também aqui acima que retrata um Jesus Cristo completamente diferente, também um Jesus Cristo negro. E a gente pode perceber que existem várias leituras e adaptações, ou vamos assim chamar de adequações à obra original. Eu vou falar um pouco, vou tratar um pouco sobre essa relação da obra da Santa Ceia e da Bíblia com uma parte intersemiótica. Então, o que seria intersemiótica? É a tradução, segundo Jacobi, de um sistema de signos para outro. Então, qual é o signo que a gente observa que tem na Bíblia? A Bíblia traz um texto narrativo e Jacobi ele fala sobre signos e diferentes representações e significados. E a Santa Ceia traz uma tela, uma pintura. Então, Da Vinci ele foi tão magnífico que ele pegou o que tinha descrito e transformou em uma pintura. E alguns teóricos da adaptação, a gente pode recitá-los aqui, que é o Robert Stan, de 2000. A gente também pode falar sobre Linda Rutke, 2006, Julie Sands, 2006 também. São autoras e autores que falam um pouco, são pesquisadores da teoria da adaptação. E a gente pode também compreender um pouco, observar a relação intersemiótica dentro dessa pintura, da pintura e da tela, e a gente pode criar também uma outra narrativa. Então, o que seria essa tradução? Ela cria um original ou ela copia o que já estava escrito? A gente também pode repensar sobre a questão da tradução, criar o original do passado. Mas esse passado seria um presente ou seria a criação do que era passado? A gente também pode perceber sobre isso. Então, para Jacobi, a tradução é a recodificação das mensagens transmitidas, ou seja, uma retextualização. Então, Da Vinci, ele trouxe uma retextualização do que já estava posto como texto narrativo dentro da Bíblia e que a gente conhece hoje como uma tradução ou adaptação ou também adequação. E a gente pode entender que, dentro da tradução, a gente pode pensar em uma recodificação, ao invés de pensarmos em uma tradução. E aqui a gente finaliza um pouquinho sobre o nosso trabalho. As referências que nós utilizamos, que pesquisamos, e a gente finaliza.